Para ampliar a garantia de informação qualificada e orientações sobre Covid-19 à população, a Fiocruz lançou vídeos sobre o novo coronavírus com recursos de acessibilidade. 70 peças com áudio, legendas e tradução simultânea em Libras estão reunidas numa área especial do portal da Fiocruz e também podem ser encontradas na Biblioteca Virtual de Saúde. A instituição vem fortalecendo as práticas de comunicação para serem mais inclusivas, ao mesmo tempo em que segue o compromisso de divulgar informações confiáveis à sociedade com base em sua produção científica, atuação como instituição do Sistema Único de Saúde e nas recomendações de órgãos oficiais. A Luciane Ferrareto é membro da Cooperação Social da Fiocruz e a Rita Lobato é intérprete de Libras, vai nos auxiliar hoje nessa entrevista, que tem justamente essa finalidade, falar de 70 vídeos institucionais que a Fiocruz está lançando com a intenção de ter o máximo de acessibilidade possível. De onde surgiu essa ideia, Luciane? Oi, Mariana. Obrigada pelo convite, primeiramente. Então, Mariana, eu começaria dizendo que a Fiocruz, ela vem centrando os seus esforços, né, atualmente, no controle do coronavírus, né? Então, a instituição ela vem atuando basicamente em 4 eixos, né, de enfrentamento ao coronavírus, sendo um dos eixos a pesquisa, né, então aí na pesquisa de fármacos e de vacina. O segundo eixo, né, é o eixo de produção de testes. A instituição ela pretende até setembro entregar mais de 11 milhões de testes. Um outro eixo é o de atendimento, né, através do hospital que foi construído, que já está em atendimento, né, e não é um hospital de campanha, né, é um hospital que vai continuar pós-pandemia. E o quarto eixo é o da informação e comunicação. Então, a informação e a comunicação, ela está entre a estratégia, né, está dentro das estratégias da Fiocruz de combate ao coronavírus. Bom, dito isso, eu queria destacar que a Fiocruz ela tem um comitê, né, de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Esse comitê, ele atua muito em consonância, né, com o modo de agir da Fiocruz, que sempre foi com um compromisso pelos direitos da população, né, enfim, onde todos são iguais, onde todos têm direito, mas respeitando o princípio da equidade, né? Que somos iguais, temos os mesmos direitos, mas temos diferenças, né? E que essas diferenças precisam ser respeitadas, né? E, enfim, e o comitê, ele atua, né? Uma das frentes do comitê é a informação e a comunicação, né? A gente entende que a comunicação e a comunicação elas são fundamentais para o direito à saúde, né? Ainda mais nesse contexto, né? Que é o contexto da pandemia, tão desafiador, tão importante. Então, levar a informação de forma acessível, né? Para que toda a população possa ter informação, é fundamental, né? E, enfim, porque é uma informação segura, né? Produzida pela Fiocruz, que é uma instituição de referência, né? É uma informação que é respaldada em conhecimento científico, né? Ainda mais nesse momento onde a gente tem tanta fake news sendo produzida, né? Você levar informação segura, né? Com respaldo científico à população de forma acessível é muito importante, porque isso pode ser fundamental para salvar a vida, inclusive, né? Luciane, muito obrigada pela entrevista. Rita, obrigada pela interpretação simultânea. Até uma próxima oportunidade. Tá, obrigada, Mariana. Eu que agradeço. Depois de um ano que a lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas passou a vigorar, cerca de 2 bilhões, isso mesmo, 2 bilhões de sacolas plásticas deixaram de ser distribuídas. O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a aderir à nova lei. Vamos saber quais os impactos dessa iniciativa para o setor supermercadista e para o meio ambiente. Eu converso com Keila Prates, ela é superintendente da Associação de Supermercados do estado do Rio de Janeiro. Keila, eu quero já agradecer pela sua entrevista e perguntar para você como o setor ele encarou inicialmente a lei que proíbe a distribuição das sacolinhas plásticas. Luciana, essa lei ela foi recebida
com muito propósito positivo pelo setor. Nós entendemos que a retirada da sacola plástica 100% de petróleo do meio ambiente ajudaria nos traria grandes possibilidades de reduzir o impacto ambiental dessas sacolas no meio ambiente, e nós nos organizamos muito bem para receber e para implantar essa lei e fazer com que o consumidor se adequasse. Keila, tiveram várias fases, né? Ali inicialmente aquela abordagem, aquele despertar do consumidor, e aí até ele entender que ele teria que pagar por essas sacolas caso quisesse de fato levá-las para casa. Exatamente. A lei inicialmente ela previa a retirada total das sacolas 100% de petróleo e a inserção das novas sacolas, que são 51% de produtos renováveis. Inicialmente, o supermercado daria até 2 sacolas, foi o que aconteceu durante 6 meses. Nós demos 2 sacolas para que o consumidor se acostumasse com essa nova tendência, se atualizasse até com relação ao impacto da retirada das sacolas do meio ambiente, e surpreendentemente foi muito bem recebido pelo nosso consumidor. Agora, Keila, como é que foi essa abordagem? Foi difícil? Houve resistência? Sim, como toda mudança, houve muita resistência, mas nós fizemos uma campanha de conscientização do consumidor, onde nós informávamos a nocividade da sacola plástica no meio ambiente, nos nossos oceanos, nas nossas florestas, e nós adotamos e colocamos no nosso ponto de venda as sacolas, as bolsas retornáveis, que são aquelas bolsas muitas vezes que são bem fashion. O consumidor pode levar para casa e reutilizar quantas vezes ele precisar. Então, a nossa estratégia para que ele se conscientizasse foi essa, de fazê-lo entender que a sacola ela não é indispensável. Agora, Keila, depois de 1 ano da lei, os números atingidos são números expressivos. Exatamente, Luciana, nós conseguimos alcançar um número histórico de retirada de circulação de 2 bilhões de sacolas plásticas. A nossa meta era retirar 40% das sacolas plásticas. A lei prevê a retirada de 40% das sacolas plásticas de redução. E nós conseguimos retirar 50% das sacolas. A pandemia é o assunto do momento, mas pouco se fala como lidar com o luto e como extrair alegria de uma rotina de confinamento e incertezas. Sobre esse assunto eu converso com o rabino Newton Bonder, que está lançando o livro Cabala e a Arte de Preservação da Alegria. Rabino, desde já eu agradeço a participação. Agora eu queria que você falasse qual foi a motivação para você terminar de escrever esse livro nesse momento tão complicado que a gente passa de pandemia. Na verdade, esse livro ele é parte de uma série. São 7 livros que eu estou escrevendo para a editora Rocco. E esse terceiro já estava programado para ser sobre alegria. Por acaso, 2 livros já foram lançados. Esse é o terceiro livro. E o segundo livro era sobre cura e esse era sobre alegria. Já eram programados como temáticas desses livros. Então, não foram feitos assim com essa intenção específica, mas a gente foi atropelado por esse momento aí da pandemia e eu acho que a alegria, o tema da alegria passou a ser uma temática extremamente importante para as pessoas que estão em casa, estão com muitos projetos interrompidos, sem falar, obviamente, das coisas mais graves que são a morte, e infelizmente todo o sofrimento que as pessoas estão vivendo. Então, eu acho que virou uma questão para as pessoas. Elas normalmente olham esse ano de 2020 como um ano perdido e parte, eu acho que, do conteúdo do livro é dizendo não, o ano não é perdido. É um ano diferente, com limitações e com outras possibilidades. E a temática da alegria tem aparecido muito. Eu, como rabino, vejo as pessoas muitas vezes me dizer estou muito entristecido e tudo mais. Então, acho que é um livro que atende muito esse momento que as pessoas estão confusas e com muitos sentimentos difíceis.
Agora, Rabino, explica pra gente como manter a alegria, né? Na realidade, o foco do livro é esse, num momento tão complicado como esse que a gente passa. Então, eu acho que tem uma chave importante para entender a alegria, porque no livro eu começo até explicando sobre isso, que o livro é sobre a preservação da alegria. Então, diferente do que a gente imagina, a alegria não é algo que a gente obtém quando consegue alguma coisa, quando ganha alguma coisa. Isso é um prazer, é um momento, claro, bom na vida da gente. Mas a alegria é algo inato no ser humano. O ser humano tem uma alegria, a gente nasce, qualquer criança nasce profundamente alegre. E a questão é como preservar essa alegria, como não perder isso que você traz e que é uma disposição constante da vida. Você vê que quando a gente fica muito triste, né, e tem estados mais de depressão, uma coisa mais grave, tudo que a gente quer fazer é dormir. A gente quer ficar longe das emoções. E uma criança que é alegre, ela não quer essa dificuldade de botar uma criança para dormir, porque ela está tão alegre, porque as emoções que a vida tem, e as emoções são todas. Uma criança é alegre quando ela sorri, quando ela está rindo, e ela é alegre quando ela chora. Porque a emoção, a possibilidade de vivenciar as coisas, é que é a própria alegria. Então, assim, há uma mudança, eu acho que no conceito do que é alegria, em vez de ser uma benesse, alguma coisa de bom que me aconteceu do lado de fora, na verdade, a alegria é uma disposição para viver as coisas, viver todas as emoções. Uma viagem no tempo neste período de isolamento social. O Cine Drive-In das Artes, localizado na Barra da Tijuca, se transformou numa opção de lazer para quem estava sentindo saudade de assistir a um filme fora de casa. Eu converso com a presidente da Fundação Cidade das Artes, Renata Monteiro. Renata, primeiro a gente precisa saber como é que surgiu essa ideia, né? Parece que a gente está voltando um pouco no tempo, é isso? O drive-in é uma questão que a gente lembra do nosso passado, né? E agora está voltando com força total em um período de isolamento. É verdade. Bom, boa tarde, muito prazer, obrigada por essa entrevista. Sérgio, na verdade, no dia em março, quando eu comecei, a gente com uma programação, né? Eu entrei na Cidade das Artes em dezembro de 2019 e toda a minha programação, que começaria a partir de março, foi por água abaixo. Né? Dia 16 de março veio o decreto da pandemia, não com lockdown, mas isolamento social. Naquele momento, eu na minha sala, com a minha equipe, falei, pronto, e agora? Né? Um planejamento do ano inteiro que você tem que botar de volta para o bolso, o que a gente vai fazer? No final de semana, no sábado, eu voltei para a Cidade das Artes, sozinha, fiquei andando por lá e eu olhei para o meu espaço, para a nossa área externa, falei assim, gente, eu vou fazer um drive-in. E naquela hora, chamei minha equipe, falei assim, a gente vai fazer um drive-in, o contato físico é nulo, eu presenciei o drive-in da Lagoa, que era maravilhoso. Então, comecei, a partir daquele momento, né, isso foi 17 de março, a montar o projeto, construir parceiros, na verdade, até trabalhar junto com a Prefeitura e a Vigilância Sanitária para eles entenderem que essa ação, esse entretenimento é seguro, né? Que a gente não estaria fazendo nada de aglomeração, se a pessoa sai do seu carro, entra no seu carro de casa, vai ao drive-in e dali não sai, com toda a segurança. E foi um trabalho muito bacana, porque acabou entrando realmente na primeira fase dos protocolos, né, de flexibilização, os drive-ins. Quer dizer, então foi um ganho. E mesmo que abra setembro, outubro, as pessoas vão ter receios ainda de entrar em lugar fechado. Então, eu tô jogando minhas fichas e as nossas forças todas na nossa área externa, na estrutura que já está montada, e só melhorando, trazendo mais conteúdo, não só cinema, né, óbvio, mas é isso, teatro, show, palestras, aí a gente pode pensar muita coisa. Renata, muito obrigado, então, pelas suas informações. Parabéns pela iniciativa. Imagina, obrigada a você, Sérgio. Eu que agradeço e convido vocês a irem no nosso drive-in a hora que quiser. Futebol carioca retorna esse final de semana.
Mesmo contrário à decisão da federação, Fluminense e Botafogo entram em campo. Ao todo serão 4 jogos nesse final de semana, em complemento à 4ª rodada que começou no dia 18 desse mês, na vitória de 3-0 do Flamengo sobre o Bangu. A Vigilância Sanitária fez inspeções nos estádios Luso Brasileiro, São Januário e Newton Santos. Todos estão liberados para os jogos, mas sem a presença da torcida. A volta do campeonato foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, após falta de acordo entre a federação e os times do Fluminense e do Botafogo. O primeiro a entrar em campo é o Botafogo contra a Cabofriense. O jogo vai ser no domingo às 11 horas da manhã no estádio Newton Santos. O técnico Paulo Autuori ainda não definiu o time para domingo. Ele ainda vai avaliar as condições físicas de cada atleta. O Madureira enfrenta o Resende às 3h15 em Conselheiro Galvão. Já o Vasco recebe o Macaé às 4 horas da tarde em São Januário. A novidade no time da Cruz de Malta é a estreia do treinador Ramon Menezes. Foi uma semana muito produtiva, né? Os jogadores se empenharam ao máximo, está todo mundo muito satisfeito, né, por ter voltado a jogar, já que ficou aí um bom período sem atividade, né, sem fazer o que eles gostam de fazer, e nós também, né? E essa é a expectativa, né, para fazer esse jogo diante do Macaé. O Fluminense joga no domingo contra o Volta Redonda às 7 horas da noite no Newton Santos. A expectativa é pela estreia do atacante Fred. Certo mesmo é o desfalque de Nenê. O atleta de 38 anos confirmou em uma rede social que está com a Covid-19. Já não tenho sintoma nenhum, graças a Deus, já no finalzinho de isolamento, tá? E logo aos trabalhos, se Deus quiser. E se cuidem, hein?